pessoal, tudo bem? A gente vai continuar a nossa matéria de entidades da administração indireta, que eu disse para vocês, né? Prometi as videoaulas. Então, a gente vai começar primeiro com as agências. Nós temos dois tipos de agências no Brasil. A gente tem as agências executivas e as agências reguladoras, que busca descentralizar a gestão administrativa, tirar a sobrecarga que existia na administração direta. As agências surgiram com inspiração no direito norte-americano. Então, o Brasil importou, especialmente dos Estados Unidos, o modelo norte-americano de agências. As agências, né, vieram, portanto, com a emenda constitucional número 19 de 98, que é a emenda da reforma administrativa, que, dentre outras coisas, inseriu o princípio da eficiência expressamente lá no artigo 37 caput, trouxe também a figura dos consórcios públicos e também as agências, tanto executivas quanto reguladoras. Muito bem. Vamos falar primeiro das agências executivas. As agências executivas, elas vieram, como eu disse, com a ideia de que é preciso, acima de tudo, ser eficiente no seu setor de atuação. Então, o que as agências executivas buscam? A eficiência acima de tudo. Tá? Bom, nenhuma entidade é criada como agência executiva. Quer dizer, a lei, ao instituir determinada entidade, que a gente sabe que a criação se dá por lei, não vai fazer isso. Olha, o artigo tal cria a agência executiva. Não existe isso. A entidade é criada como autarquia comum ou fundação governamental comum, independente da personalidade jurídica da fundação. Então, ou a entidade nasce como autarquia ou nasce como fundação governamental. Muito bem. Com isso, ela começa a prestar determinado serviço público para o qual ela foi criada, né, a finalidade instituída na lei, só que ela não se contenta em ser uma autarquia comum, uma fundação comum, e ela pretende, então, ser mais eficiente. E com isso, ela quer se qualificar como agência executiva. Então, a agência executiva é uma qualificação, é uma espécie de título que se dá para uma autarquia ou para uma fundação governamental. Então, ela vai ter que preencher determinados requisitos legais, que eu vou falar agora, e depois desse preenchimento, ela acaba se tornando, né, se qualificando como agência executiva. Então, quais são os requisitos legais para ela se tornar uma agência executiva? O primeiro é a apresentação de um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional. Repito, apresentação de um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional. O que é isso? A entidade, ela precisa se aprimorar, ela precisa se reestruturar para ser mais eficiente. Então, ela vai estabelecer, ela mesma, vai estabelecer metas, vai estabelecer objetivos que ela precisa alcançar em determinado tempo, né, em determinado período, para quê? Para que ela possa aprimorar toda a sua estrutura, toda a sua atividade e prestar um serviço com melhor qualidade. Então, por exemplo, ela estuda como ela vai reestruturar o seu corpo de servidores, como ela pode economizar em termos de gastos que ela tem com energia elétrica, com água, com compras, como é que ela pode comprar melhor. Então, tudo isso entra nesse plano, tá? Depois, ela tem que firmar, o segundo requisito que a lei impõe é firmar um contrato de gestão com o órgão supervisor da sua área de atuação. Então, por exemplo, vamos supor que a entidade seja uma autarquia que presta serviço de educação. Bom,
Que órgão vai supervisionar essa autarquia que presta serviço de educação? Se ela for uma autarquia federal, o órgão que vai supervisionar é o Ministério da Educação. E se ela for uma autarquia estadual, o órgão que vai supervisionar é a Secretaria Estadual de Educação. E se ela for municipal, Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, ela vai ter que firmar um contrato de gestão com esse órgão supervisor da área de atuação dela. Ótimo. A questão é, veja bem, a lei criou uma situação atípica no nosso ordenamento jurídico, porque você tem, de um lado, uma entidade que tem personalidade jurídica própria, que é a autarquia ou a fundação, né, que vai firmar um contrato com um órgão dentro da estrutura da administração direta. E a gente já sabe, a gente já estudou, que órgão não tem personalidade jurídica própria. Então, essa imposição legal de firmar contrato de gestão de um ente público com um órgão, ela quebra a tradição do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque é da tradição do ordenamento jurídico brasileiro firmar contrato entre pessoas. Como é que você firma um contrato de uma pessoa com um órgão que não tem personalidade jurídica própria? Então, a doutrina critica muito essa figura do contrato de gestão. Por quê? Porque é algo que quebra, como eu disse, a tradição, né, do nosso ordenamento jurídico. Mas, enfim, após todas as críticas que a doutrina fez a respeito desse assunto, isso foi ultrapassado. Hoje já não se questiona mais se isso é cabível, se isso é legítimo, se isso é constitucional, isso já foi ultrapassado, tá? Então, hoje existe a assinatura do contrato de gestão para que se preencha esse segundo requisito. Em verdade, o contrato de gestão, ele acaba replicando as imposições que a própria entidade se propôs a fazer lá no plano estratégico de reestruturação. Então, o contrato, ele simplesmente formaliza por meio de cláusulas o que a entidade apresentou no plano estratégico de reestruturação dela para se tornar mais eficiente, tá? Só que aí é possível cobrar isso, né? Porque viraram cláusulas contratuais, as metas e os objetivos que a entidade se propôs. Muito bem, preenchidos esses dois requisitos, aí vem a qualificação da entidade por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Então, quem edita, né, a qualificação é o chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, tá bom? Muito bem, olha que interessante. A partir do momento que a entidade se qualifica como agência executiva, ela passa a ostentar a natureza jurídica de autarquia de regime especial. Não importa se ela é uma autarquia comum, como eu disse, ou se ela é uma fundação governamental comum. Ela não perde essa natureza original dela, mas com o título, com a qualificação, ela acaba se tornando uma autarquia de regime especial. E olha que interessante também, se ela descumpre os requisitos que ela apresentou no plano estratégico de reestruturação ou no contrato de gestão, ela perde essa qualificação de agência executiva. E quando ela perde essa qualificação de agência executiva, ela volta a ser o que ela sempre foi, uma autarquia comum ou uma fundação governamental comum. Então, entenda uma coisa, a qualificação não desnatura o que ela era originariamente. Ela só passa a ostentar um título diferente. Tanto que se ela perde, ela volta a ser autarquia ou fundação governamental, tá bom? Muito bem. Como eu disse, qual é o objetivo principal de uma agência executiva? Ser eficiente. Então, com isso, a gente entra agora no tema das vantagens de se qualificar como agência executiva. O primeiro é exatamente esse, buscar ser padrão de eficiência no seu setor de atuação, né? Então, essa é a primeira vantagem. Ser padrão de eficiência no setor em que a entidade vai atuar.
A segunda vantagem é poder receber maior repasse de verbas públicas. Óbvio, né? O interesse da entidade, já que é se aprimorar, prestar um serviço com melhor qualidade, ser padrão de eficiência, se reestruturar, isso exige mais dinheiro, exige mais investimento. Então, ela vai poder receber maior repasse de verbas da administração direta, tá? Bom, a terceira grande vantagem é poder concorrer ao chamado Prêmio Nacional de Qualidade, que foi criado pelo governo federal para incentivar, né, várias entidades públicas e também o próprio setor privado a melhorar a sua atividade. Então, o Prêmio Nacional de Qualidade, ele criou várias categorias e as entidades, né, concorrem nessas categorias. As pessoas jurídicas também concorrem nessas categorias. Então, eu tenho lá a categoria de pequenas e microempresas, tenho outra categoria aqui de médias empresas, outra das grandes empresas e tenho a categoria dos entes públicos. E aí as agências executivas podem concorrer a esse Prêmio Nacional de Qualidade. Veja, se a entidade ganha o Prêmio Nacional de Qualidade, o que acontece? Ela vai ter publicidade, né? Porque os meios vão veicular aí que ela é muito eficiente no setor em que ela atua, por isso foi premiada. Então ela vai ter publicidade, ela vai receber também prêmio, muitas vezes em dinheiro, e ela vai ser reconhecida como eficiente. Então, é algo que toda entidade sonha, que toda entidade busca. Bom, e depois, a última vantagem, que é a quarta vantagem, é ter um percentual em dobro para dispensa de licitação em razão do pequeno valor. Isso está lá na Lei de Licitações, lá no artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos. O que é esse percentual em dobro para dispensa de licitação em razão do pequeno valor? Quando a administração gasta o que a lei determina como pequeno valor, que a gente já vai estudar no terceiro bimestre, a administração ela está dispensada de realizar a licitação. Então, é exceção à regra da obrigatoriedade de licitar. Então, se a entidade gasta X, por exemplo, ela gasta R$8.000 licitando, né? Abaixo desse valor, a lei considera como pequeno. Então, ela não vai precisar licitar abaixo disso. Se for uma agência executiva, ela pode gastar até o dobro disso sem precisar licitar. Então, até R$16.000 ela não vai precisar licitar. É uma grande vantagem, porque a gente vai estudar que a licitação é um procedimento extremamente rígido, extremamente formal, é muito moroso, né? Porque tem que seguir uma série de formalidades. Então, é uma excelente vantagem não precisar realizar licitação quando o gasto de dinheiro público é pequeno, tá bom? Então, são esses os pontos importantes das agências executivas. E aí a gente começa agora falando das agências reguladoras. Então, repito, nós temos duas espécies de agências, as agências executivas que eu acabei de falar, a gente entra agora nas agências reguladoras. Primeira coisa, extremamente importante, o próprio nome diz o papel, a função que ela exerce, regular. O que é regular? Toda agência vai regular, a agência reguladora, ela regula, ou seja, ela edita normas que vão reger aquele setor em que a agência atua. Então, se eu trato da Anatel, a Anatel vai editar normas para regular o setor de telecomunicações. Se eu falo da ANAC, a ANAC vai editar normas para regular o setor da aviação civil. Se eu falo da ANP, a ANP vai editar normas para regular o setor de combustíveis, Brasil. Então, eu tenho lá, né, cada agência regulando, normatizando, editando normas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender,
As agências regulam por meio de normas. Então, nós já estudamos o poder normativo. As agências têm poder normativo. Elas editam normas. Lembra do poder normativo, que é o poder do executivo de editar normas? Pois é, as agências editam normas a todo momento. É assim que elas atuam no seu setor. Que normas são essas? A gente vai falar disso, né? Mas são resoluções. Essas resoluções são responsáveis, portanto, por disciplinar o setor de atuação da agência, tá? Muito bom. Agora, existem duas espécies de agências reguladoras. Primeira espécie, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Primeira espécie são aquelas que exercem típico poder de polícia. O que acontece? Nós estudamos o poder de polícia e nós vimos que ele é essencialmente fiscalizador, né? Poder de polícia, ele fiscaliza, ele impõe sanções a quem descumpre as regras, a quem descumpre as normas que decorrem do exercício do poder de polícia, né? Por exemplo, multa, suspensão, interdição da atividade. Então, há agências que exercem o típico poder de polícia. E aí, vejam bem, quando a agência exerce o típico poder de polícia, quais são as funções que ela desempenha? Ela normatiza, ela vai editar norma e, em consequência, ela vai fiscalizar para ver se essas normas estão sendo cumpridas. Então, vamos pegar o exemplo da Anvisa. Nós temos normas editadas pela Anvisa que impõem que no restaurante que prepara alimento para ser vendido, para ser comercializado, eu não posso preparar a comida com utensílios de plástico e de madeira. Muito bem. Eu já dei esse exemplo em sala de aula, né? Como é que ela sabe que essa norma está sendo cumprida? Porque ela tem que fiscalizar isso. Então, veja, ela edita uma norma restritiva e ela fiscaliza para ver se essa norma está sendo cumprida. Se a norma não está sendo cumprida, ela vai impor uma sanção. Então, a agência que exerce típico poder de polícia, ela normatiza, fiscaliza e no descumprimento ela impõe sanção. Nós temos só 3 agências no Brasil que exercem típico poder de polícia apenas. É a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS, Agência Nacional de Saúde, e a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, essas 3 agências, elas normatizam e fiscalizam, tá? A professora Maria Silvia Zanella de Pietro vai dizer o seguinte, que essas agências que exercem típico poder de polícia não constituem novidade no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque nós já tínhamos autarquias no Brasil, e temos até hoje, que exercem essa função, normatizam e fiscalizam. A única coisa é que essas autarquias não têm o nome agências, né, na sua nomenclatura. Por exemplo, é o caso do Banco Central, é o caso da Receita Federal, é o caso da Comissão de Valores Mobiliários. Elas editam normas e fiscalizam o seu setor para saber se aquelas normas estão sendo seguidas. Mas no nome delas, dessas entidades autárquicas, eu não tenho o termo agências. Só que o que elas exercem? O papel dessas agências. Então, a Maria Silvia diz, ok, agência é muito legal, é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, porém, não constituem novidade as agências que exercem típico poder de polícia, tá? Porque ela compara com as autarquias que nós temos e que exercem essa função. Nem todas as autarquias, mas algumas delas fazem essa função. E aí ela vai dizer que o que é novidade mesmo no nosso ordenamento jurídico brasileiro são as agências reguladoras do segundo tipo, da segunda espécie, que são aquelas que regulam e controlam as concessões, permissões e autorizações das entidades que vão
prestar serviços públicos, né, das pessoas jurídicas que vão atuar na prestação de serviços públicos. E também no tocante às pessoas que vão atuar na exploração de atividade econômica, que a gente vai ver que tem relação com a atividade de intervenção. Então, o que é novo em termos de agências reguladoras? O novo está nessa segunda espécie de agência, que regula e controla, né, as concessões, permissões e autorizações das pessoas jurídicas que vão atuar, seja na prestação de serviço público, seja na intervenção na ordem econômica, explorando bens públicos, tá bom? Muito bem. O que essas agências da segunda espécie fazem? Vamos lá, a gente já falou disso quando a gente estudou serviços públicos e eu coloquei para vocês que as agências entram na descentralização, né, por serviços, que a gente viu, e são elas que vão fazer o gerenciamento dos contratos com as empresas privadas que vão atuar naquele determinado setor de serviço público. Então, essa agência que gerencia os contratos, as concessões, as permissões, as autorizações de quem vai prestar o serviço público é que são novidade. Por quê? Porque eu desafogo a administração direta. É ela que fazia isso antes, a gente falou disso. Quando a Constituição, lá no 175, atribui para o Estado o dever de prestar serviços públicos, ele atribui uma infinidade de serviços para a administração direta. Só que ela não dá conta de gerir tudo isso sozinha. Daí a importância das agências dessa segunda espécie. Elas vieram com a finalidade de elas fazerem a gerência desses contratos, dessas concessões, dessas autorizações, dessas permissões, né? Então, isso é novo. Por quê? Porque antes só a administração direta podia fazer. Muito bem. Quando a agência toma para si, né, esse encargo, ela vai gerir, vai gerenciar, normatizando aquele determinado setor específico em que ela vai atuar. Então, se ela gerencia apenas aquele setor específico em que ela atua, a ideia é que ela vai ser muito mais eficiente, porque ela só vai fazer aquilo e cuidar especificamente daquele setor, né? Então, a ideia também é que a agência reguladora seja eficiente ao atuar naquele setor em que ela foi criada para tanto, tá bom? Agora, veja lá, essas agências da segunda espécie, elas vão exercer, na verdade, 3 funções. Elas normatizam, então elas editam normas, né? Elas vão fiscalizar para ver se essas normas estão sendo cumpridas e elas também gerenciam as concessões, permissões e autorizações. Então, o que elas fazem? Elas acumulam, na verdade, 3 funções. Então, elas têm uma função a mais do que as agências da primeira espécie, que são aquelas que só exercem típico poder de polícia, né? Vamos comparar, ó. As da primeira espécie, elas exercem poder de polícia e normatizam. As da segunda espécie normatizam, fiscalizam e gerenciam, né, as concessões, permissões e autorizações das empresas que vão prestar serviços públicos. Então, elas têm uma função a mais, que é a gerência de tudo isso, né? Então, isso é novo. Isso não acontecia no ordenamento jurídico brasileiro antes do advento dessas agências. Que agências entram aí nesse segundo tipo, nessa segunda espécie? Todas as outras agências, excluindo a Anvisa, a ANA e a ANS. Então, a gente tem aí de exemplos, né, na esfera federal. Claro que se a gente for pegar esferas estaduais, a gente tem
inúmeras, assim como nas esferas municipais, a gente tem inúmeras agências. E, aliás, aproveito para dizer que nós podemos ter agências em todas as esferas, né? Seja ela federal, seja estadual, distrital ou municipal. O que acontece? Eu preciso pegar de exemplo só a esfera federal para restringir, né, a nossa atuação, senão daria inúmeras exemplificações aqui. A Anatel, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAC, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e veja, a ANP atua na atividade de intervenção, né? Então ela é exceção, porque quase todas as agências que nós temos reguladoras, elas vão atuar na prestação de serviços públicos, regulando a prestação de serviços públicos que os particulares fazem. Mas a ANP não, ela atua na área do petróleo, na área dos combustíveis, então ela atua na atividade de intervenção, tá? Aí a gente tem a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, enfim, a gente tem uma infinidade de agências reguladoras, né, que são criadas para atuação no seu setor. Sobre as agências reguladoras, a gente acabou de falar das espécies. Vamos lembrar de uma coisa importante. Toda agência é uma autarquia de regime especial. Mas aí entra um ponto importante. As agências reguladoras, diferentemente das agências executivas, elas já nascem por lei como agências reguladoras, ou seja, a lei vai dizer, fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, agência reguladora de regime especial, né? Então, a lei já dá a natureza jurídica de autarquia de regime especial para a agência reguladora e a faz nascer como tal, ou seja, ela já é criada como agência reguladora, diferente da agência executiva que é só uma qualificação, tá bom? Continuando. O que dá o regime especial para as agências reguladoras? No tocante às agências executivas, a gente viu que é a busca pela eficiência acima de tudo, né? Agora, no tocante às agências reguladoras, eu tenho uma série de prerrogativas que são dadas a elas que vão torná-las autarquias de regime especial. Então, quais são os poderes, as prerrogativas que elas têm que tornam as agências reguladoras diferentes? Bom, primeira coisa, elas têm a gerência das concessões, permissões e autorizações que nós vimos que representam novidade com as agências da segunda espécie, né? Então, tirando a Anvisa, a ANA e a ANS, que não tem essa gerência, todas as outras têm. Então, essa gerência constitui uma das prerrogativas que torna o regime dessas entidades como regime especial. Mas não só isso, né? Porque senão a Anvisa, a ANA e a ANS não teriam esse regime especial também. Então, além da gerência das concessões, permissões e autorizações, nós temos um ponto extremamente importante. Os seus dirigentes, ou seja, quem dirige a entidade é dirigente, né? Nas autarquias, nas fundações, nós temos os diretores. Nas agências reguladoras, nós temos os dirigentes. Então, os dirigentes dessas agências, eles têm mandato fixo. A partir do momento em que eles são nomeados para ingressarem como dirigentes dessas agências, eles têm mandato fixo, ou seja, eles vão ficar até o final do seu mandato. Bom, então com isso eu tenho estabilidade desses dirigentes durante o mandato. Quer dizer, eles não podem ser exonerados livremente, como acontece com qualquer outro cargo de cúpula das entidades da administração indireta, né? Então, eles vão permanecer até o final do seu mandato. Então,
mandato fixo e estabilidade dos dirigentes leva também, né, à questão de ter um privilégio, uma prerrogativa diferente das demais entidades, em que os diretores podem ser exonerados, né, mesmo que não cheguem até o final do seu mandato, a qualquer momento eles podem ser retirados de lá. Isso não acontece com os dirigentes das agências. Além disso, além da questão da estabilidade e duração do mandato com prazo fixo, eu tenho a questão de que o dirigente ele vai exercer um papel essencial no setor em que ele atua, no tocante à agência. Porque a decisão do dirigente é final no âmbito do Poder Executivo. Veja, nem o presidente da República vai poder mudar a decisão do dirigente da agência naquele setor em que a agência atua. Então, a palavra do dirigente é final. As decisões são finais. Se eu quiser modificar isso, eu tenho que ir ao judiciário. Quer dizer, se eu não concordo com a decisão que uma agência editou naquele setor, eu não posso nem ir para o chefe do executivo questionar, porque ele não vai poder mudar, ele não vai ter essa competência. Só o judiciário é que vai poder modificar a decisão que o dirigente da agência tomou no tocante àquele setor. Então, vejam o poder que o dirigente tem, não é? A agência, ela dá a decisão final no âmbito de atuação dela no Poder Executivo. Então, tudo isso faz com que ela seja uma autarquia de regime especial, muito diferente de qualquer tipo de autarquia comum que a gente tem, né? Muito bem, então esse é o regime especial das agências reguladoras. Ok. Aí a gente entra na questão do mandato dos dirigentes. Então vamos falar especificamente agora do mandato dos dirigentes das agências reguladoras. Olha só. Como eu disse, eles vão ser nomeados para serem dirigentes. Mas quem nomeia é o chefe do Poder Executivo diante de uma lista tríplice, tá? E ele, além disso, além de ser nomeado, né, pelo chefe do Poder Executivo, ele tem que passar por uma sabatina prévia no Senado Federal. Então, passa por uma sabatina, essa nomeação é feita pelo chefe do Poder Executivo, e a partir daí, o chefe do Executivo nomeia para que ele ocupe um determinado mandato por um determinado prazo, certo? Esse prazo é idêntico em todas as agências? Não. Cada agência estabelece o prazo que o dirigente tem de mandato. Então, eu posso ter, por exemplo, numa determinada agência 4 anos, na outra 5 anos, tá? É a lei de cada agência reguladora que vai disciplinar a respeito da duração do mandato do seu dirigente. Então, durante esse prazo, ele fica lá, né, até o final. Veja, ele só vai poder ser retirado do cargo de dirigente se ele cometer algo grave, se ele cometer uma infração penal. Porque tem que ser muito grave para ele poder deixar o cargo. Caso isso não aconteça, ele vai ficar até o fim. Muito bem, então essa duração até o final é que dá estabilidade para ele, tá bom? Atenção para um ponto importante no tocante ao prazo de duração do mandato do dirigente de uma agência. Eu disse para vocês que ele varia dependendo da lei de cada agência reguladora. Então, cada agência, a gente sabe, é criada por uma lei específica. Muito bem, já que ela é uma autarquia, né? Mas veja só, algumas agências têm um prazo de duração do mandato do dirigente maior do que o prazo de duração do mandato do chefe do Poder Executivo. Vamos supor que não haja a reeleição do chefe do Poder Executivo, seja do prefeito, do governador, do presidente. Se não houver reeleição, o prazo do mandato dele é de 4 anos.
E vamos supor que o prazo do mandato do dirigente de determinada agência reguladora seja de 5. Não coincide o prazo do mandato do dirigente com o prazo do mandato do chefe do Poder Executivo. E isso é proposital. Por quê? A Maria Silvia diz, olha, é importante que não haja essa coincidência para que o dirigente tenha maior independência para poder dirigir aquela agência e o setor em que ele atua, já que ele não está subordinado ao chefe do Poder Executivo, como nós vimos, ele dá a palavra final. Então, para ele não precisar se subordinar ao chefe do Poder Executivo, o mandato dele não coincide com o prazo do mandato do chefe do Poder Executivo. Mais um motivo para tornar, né, a agência independente. Uma grande independência do Executivo Central. Alguns doutrinadores usam essa grande independência para dizer que as agências têm autonomia, tá? Então, a gente pode até entender que a autonomia é cabível aí, se a gente entender que isso significa grande independência do Executivo Central, da administração direta. Aí, ok, mas a gente sabe que a autonomia, no sentido exato e preciso da palavra no direito administrativo, significa projetos de lei, iniciativa de lei, coisa que a administração indireta não tem. Mas não há erro em dizer que as agências reguladoras são autônomas no sentido de total independência em relação à administração direta. Bom, então, alguns autores usam a expressão autonomia, mas nesse sentido, de total independência. Então, não está errado. Agora, tem que fazer essa devida adequação para dizer, ó, mas autonomia aqui significa total independência do Executivo Central, uma vez que os dirigentes das agências não se submetem às vontades do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Ok. Aí, veja bem, voltando à questão da duração do mandato do dirigente, que não coincide com a duração do mandato do chefe do Poder Executivo. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello discorda, né, para variar, da professora Maria Silvia, para dizer o seguinte, para ele essa não coincidência de mandatos fere a governabilidade, fere a soberania, que quem tem que dar, tem que nomear o dirigente é o chefe do executivo que está no poder. Por quê? Porque a não coincidência, muitas vezes, gera o seguinte problema, né? O chefe do executivo é de um partido, o dirigente da agência é de outro partido porque foi nomeado pelo chefe do executivo anterior. E isso dificulta a governabilidade, porque o ideal é que as entidades da administração indireta sigam a linha do governo, né? Como não há essa coincidência de mandatos e muitas vezes o dirigente e o chefe do executivo não falam a mesma língua, o que acontece? Obviamente, o dirigente não vai seguir o que o chefe do executivo propõe como linha de governo. Então, isso complica muito, né? Às vezes, que o governo implemente determinada política. Então, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer que essa não coincidência de mandatos é inconstitucional. Já a professora Maria Silvia defende a constitucionalidade dessa não coincidência de mandatos entre o chefe do executivo e o dirigente da agência reguladora, tá? Ela vai dizer que isso é salutar, porque isso é da essência da agência, que se pretende ser mais independente mesmo em relação à administração direta. Quer dizer, ser independente faz parte da própria função da agência reguladora, tá? Então, para ela é salutar que exista essa não coincidência de mandatos. Portanto, ela defende a constitucionalidade dessa diferença de tempo, né, ocupando o mandato como dirigente do chefe do executivo e como dirigente da agência reguladora, tá bom? E aí, a gente passa para um ponto que é essencial
essencial no tocante à função das agências reguladoras, tá? Então, a Maria Silvia vai entrar num ponto que é o seguinte, ela fala da independência das agências reguladoras em relação aos poderes do Estado. E aí, em relação ao poder legislativo, em relação ao poder executivo, em relação ao poder judiciário. Então, como é que fica a independência das agências reguladoras em relação ao poder judiciário primeiro? Não existe independência das agências reguladoras em relação ao poder judiciário. Primeira coisa, vamos lembrar lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da ubiquidade. Quer dizer, nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Se a agência reguladora edita uma determinada norma e essa norma causa lesão a quem quer que seja, é direito do administrado ir até o judiciário e questionar essa norma editada pela agência. Se o judiciário achar que ela realmente é causadora de lesão, ele vai determinar que a agência anule essa norma, modifique, portanto, sua decisão, e a agência tem que acatar a decisão do judiciário. Então, não há independência das agências reguladoras no Brasil em relação ao Poder Judiciário. Muito bem. No tocante à independência delas em relação ao Poder Executivo, é onde existe a independência. Por quê? Porque nós acabamos de falar que o que dá, né, um dos pontos que dá prerrogativa de natureza especial para elas é exatamente a independência que elas têm no tocante ao chefe do Poder Executivo. Então, já que as decisões das agências reguladoras são finais no âmbito do Poder Executivo, e nem o chefe do Poder Executivo pode modificar essas decisões, isso significa que as agências têm total independência no tocante à administração direta, no tocante ao Poder Executivo, tá? Então, é aí onde reside a independência das agências no Brasil. Agora, em relação ao Poder Legislativo, veja só o que acontece. Nós temos que diferenciar no tocante ao Poder Legislativo o que acontece na teoria e o que acontece na prática. Em teoria, não existe independência das agências reguladoras em relação ao Poder Legislativo. Por quê? As agências editam atos normativos chamados resoluções. Nós já estudamos lá atrás no Poder Normativo, né? Só que as resoluções editadas pelas agências reguladoras, em verdade, têm natureza jurídica de regulamento, tá? E aí nós vimos que os regulamentos necessariamente são dependentes de lei, são atos infralegais. E isso está lá na Constituição, no artigo 84, inciso 4, né? Os regulamentos servem para dar fiel execução à lei, dependem de lei prévia. Portanto, só servem para regulamentar aquilo que a lei estabeleceu. Por que eles têm natureza jurídica de regulamento? Porque eles regulamentam determinado assunto, determinada matéria. Então, embora tenha um nome de resolução, a natureza jurídica de regulamento. E sendo regulamento, depende de lei prévia. Então, em tese, né, eu tenho que seguir o que está na Constituição, lá no artigo 84, inciso 4. Regulamento serve para dar fiel execução à lei. Se serve para dar fiel execução à lei, significa que eu tenho que ter uma lei prévia editada pelo Poder Legislativo. Ora, então, para que a agência normatize, editando
resoluções que têm natureza jurídica de regulamento, essa norma depende de lei que veio do legislativo. Então, não há independência em relação ao poder legislativo, que teve que elaborar a lei naquele setor sobre aquela matéria. Acontece que na prática, e aí vem o outro lado, né? O que acontece realmente na prática? Na prática, as agências têm independência em relação ao poder legislativo. Por quê? Elas vão cumprir a função delas. Qual é? Normatizar, regular o setor em que elas atuam. Para isso, portanto, elas precisam editar normas. Elas vão ficar esperando o legislativo editar normas a respeito de tudo? Não vão. Por quê? Porque elas precisam agir, elas precisam atuar no seu setor. Então, já que elas têm que atuar no setor e não há muitas vezes lei disciplinando aquele tema, aquele assunto, aquela matéria, elas vão editar regulamentos. E os regulamentos vão inovar a ordem jurídica, já que eu não tenho lei sobre aquele assunto. Então, na prática, as agências inovam a ordem jurídica, criando direitos, impondo obrigações, tanto aos administrados quanto para quem presta o serviço público, né? Então, as normas das agências obrigam, os regulamentos das agências obrigam, e muitas vezes inovando a ordem jurídica como regulamentos autônomos. Vejam, por um lado, eu estou buscando a eficiência e a eficácia no setor de atuação da agência, né? Por quê? Porque é para isso que ela foi criada. Ela tem que resolver o problema naquele setor em que ela está atuando. Se para ela resolver o problema ela precisa editar normas, regulamentos, ela vai fazer isso. Então ela está sendo eficiente, porque ao editar normas, ao editar regulamentos, ela resolve o problema. Eficiente, eficaz. Agora, de outro lado, se ela edita regulamentos sem lei prévia, ela está ferindo a legalidade. Então, eu tenho uma colisão entre princípios constitucionais aí. De um lado, ela se pretende eficiente e eficaz, e do outro, ela acaba ferindo a legalidade na prática, né? Veja bem, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, há pouco tempo, determinou o seguinte, que os convênios, os planos de saúde, eles têm que fazer negativa por escrito, se eles se negarem a cobrir exames médicos, cirurgias, consultas. Então, o que acontece? Isso é importante para o administrado, porque se ele tem a negativa por escrito do plano, ele pode ir ao judiciário e acionar o judiciário para que o judiciário determine que o plano cubra aquele exame, aquela cirurgia, aquele determinado procedimento, né? O que acontecia antes? O plano, ele silenciava a respeito de um determinado pedido de autorização para uma cirurgia, para um exame, para um procedimento cirúrgico, para um procedimento ambulatorial ou qualquer coisa que valha. Muito bem, se ele silenciava, como é que você provava no judiciário que o plano tinha te negado? Você ficava de mãos atadas. Então, você não tinha a prova que o juiz queria da negativa da cobertura daquele determinado plano de saúde. E isso inviabilizava o administrado de acionar o judiciário. Com isso, né, a ANS percebeu que muitas pessoas ficavam sem a cobertura e sem poder acionar o judiciário, e aí a ANS determinou que os planos façam essa negativa por escrito. Mas eu pergunto, onde estava isso na lei? Não tinha lei disciplinando nada a esse respeito. Vejam, eu estou criando uma obrigação para os planos de saúde, para as seguradoras de plano de saúde, sem que essa obrigação esteja primeiro prevista em lei. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou inovando a ordem jurídica, né? E isso a gente sabe que ofende a legalidade, portanto, é inconstitucional. Só que você tem doutrina para os dois lados. Algumas defendendo que
alguns doutrinadores defendendo que é importantíssima a questão da busca pela eficácia, pela melhor solução para aquele caso. Então, é melhor, dizem esses autores, uma inconstitucionalidade que resolva o problema do que uma constitucionalidade que gere toda uma problemática, né, na sociedade por deixar a população desprotegida. Então, melhor uma inconstitucionalidade que resolva do que uma constitucionalidade que silencie. Então, quem defende a eficácia, a eficiência vai por esse aspecto. Agora, há quem defenda, né, a questão da legalidade. Quer dizer, eu não posso prejudicar a legalidade para buscar a eficiência, porque senão eu justifico várias inconstitucionalidades sempre para buscar a eficiência. Isso é um problema sério, né, porque eu tenho uma ofensa frontal ao dispositivo constitucional no artigo 84, inciso 4 da Constituição, tá? Então, é muito, muito importante que a gente perceba que existe essa discussão, que na verdade é a grande relevância das agências reguladoras, né? O papel normativo que elas exercem dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora, e o que a jurisprudência diz a respeito disso? A jurisprudência tende a ir pela eficiência e pela eficácia. Veja só um exemplo. A Anvisa, há um tempo, determinou que aquelas câmaras de bronzeamento artificial fossem proibidas. Elas, hoje em dia, não podem mais existir nas clínicas de estética. Elas foram proibidas, né, de poder ter essas câmaras para as clientes fazerem bronzeamento artificial e bronzearem sua pele. Por quê? Porque elas causam câncer de pele. Isso é comprovado por estudos da área. Muito bem. A única possibilidade de uso dessas câmaras hoje é em hospital, desde que haja uma recomendação médica por laudo de que uma determinada pessoa tem uma doença de pele e aquela câmara, ao fazer o bronzeamento, vai curar a doença da pele daquela pessoa. Então, só uso restrito em hospital, tá? Muito bem. Isso foi uma resolução da Anvisa. Não tinha lei disciplinando nada a respeito desse assunto, do uso dessas câmaras de bronzeamento artificial. Vejam, as clínicas de estética entraram com uma ação no judiciário questionando a constitucionalidade dessa resolução da Anvisa proibindo, né, que as clínicas tivessem essas câmaras. Veja bem o que o judiciário disse. É constitucional porque a Anvisa está, ao editar essa norma, essa resolução, que tem natureza jurídica de regulamento, como a gente já viu, protegendo a coletividade. Ela está sendo eficaz, ela está vedando, né, por norma, que as clínicas tenham essas câmaras para impedir que a população venha a sofrer com câncer de pele. Então, quer dizer, o judiciário, ele vai pela eficácia. Por quê? Porque ele prefere dizer que ela está sendo eficiente e eficaz e proteger a coletividade. Então, né, esse é um ponto essencial que a doutrina se choca com a jurisprudência, a doutrina que entende que deve prevalecer a legalidade. Por quê? Porque enquanto a doutrina pensa no aspecto mais teórico, a jurisprudência está pensando mais no aspecto prático. E aí fica esse dilema, né? De um lado a legalidade, do outro a eficiência. Como eu disse, a jurisprudência tende para a eficiência e eficácia. E a doutrina está dividida entre as duas questões. Eu tenho de um lado quem defende a eficiência
e do outro quem defende a legalidade, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar das empresas estatais ou governamentais, são expressões sinônimas, né? Gênero, que comporta duas espécies. Nós temos a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Muito bem. Para estudar ambas, nós vamos compará-las e tratar das características. Nós vamos ver que elas têm 6 semelhanças e 2 diferenças. No tocante às diferenças, essas diferenças são muito importantes porque tornam essas entidades diferentes uma da outra, tá bom? Então a gente começa primeiro tratando das semelhanças entre elas. Então, primeira característica e primeira semelhança. Ambas têm sua criação autorizada por lei. E isso está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Em outras palavras, criação autorizada por lei, lei mais decreto editado pelo chefe do Poder Executivo. Então, as estatais, elas são criadas exatamente como as fundações. Muito bem. Aí, segunda característica, segunda semelhança entre elas, personalidade jurídica de direito privado. Lembrem-se, se elas são empresas, eu vou no ramo do direito privado que trata da criação de empresas, que é o direito empresarial. Então, se elas são empresas e o direito empresarial rege a criação dessas entidades, elas só podem ter personalidade jurídica de direito privado, tá? Terceira característica, terceira semelhança entre elas, ambas têm regime jurídico híbrido. E aí vamos lembrar. Temos o ramo do direito público, que é o direito constitucional e o direito administrativo, regendo essas estatais, né? Então, por exemplo, elas têm que licitar, elas têm que prestar contas dos gastos públicos para o Tribunal de Contas, elas têm que realizar concurso público para a contratação de seus servidores. E de outro lado, nós temos a legislação trabalhista que vai ser aplicada aos seus empregados públicos. Temos, como eu já acabei de dizer, o direito empresarial que vai se referir à criação dessas entidades. Então, nós temos 4 ramos do direito incidindo na criação dessas entidades. Tá bom? Muito bem. E não na criação dessas entidades, incidindo em todo o funcionamento, em toda a atividade, em toda a criação, e aí sim o regime jurídico que a gente já estudou, né? Que é mais amplo e engloba, inclusive, a personalidade jurídica. Depois, quarta característica, e exatamente a quarta semelhança, ambas têm sua capacidade de autoadministração, quer dizer, elas têm independência em relação à administração direta, né? E isso significa que elas têm patrimônio próprio, personalidade jurídica própria, orçamento próprio, servidores próprios. Então, tudo isso dá independência para essa entidade, para ela poder se autogerir, para ela poder se autoadministrar. Quinta característica, quinta semelhança. Ou elas são criadas para prestação de serviços públicos, ou elas são criadas para intervenção do Estado na ordem econômica. Uma atividade ou outra. Quem determina é a lei instituidora da entidade de acordo com a vontade do ente criador, certo? Mas sempre uma atividade ou outra, nunca ambas. Sexta característica, sexta semelhança entre as estatais, significa que elas são sujeitas ao controle ou tutela da administração direta. Vamos lembrar também que esse controle, essa tutela, é limitado nos termos da lei instituidora da entidade, né? A gente tem a independência, mas elas nunca são completamente independentes, já que existe o controle ou tutela da administração direta em relação a elas.
E aí a gente entra agora nas diferenças entre as estatais. Sétima característica, mas primeira diferença então. A primeira diferença é no tocante à composição do capital de ambas. Elas são diferentes na composição do capital. E é exatamente a distinção de capital entre elas que dá a designação sociedade de economia mista ou a designação empresa pública. Então, pelo capital misto, a sociedade de economia mista recebe esse nome. Então, ela tem capital público e capital privado. E privado, necessariamente, as duas coisas. E a empresa pública recebe esse nome exatamente porque o capital dela é totalmente público. Depois, oitava característica e segunda diferença entre elas. Bom, a segunda diferença diz respeito à forma dessas entidades estatais. Uma sociedade de economia mista, ela sempre vai ter a forma de sociedade anônima e ela sempre será regida pela lei das SAs. Não importa a esfera que esteja criando essa sociedade de economia mista. Pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o Distrito Federal, pode ser o município, não importa. A sociedade de economia mista vai ser sempre uma sociedade anônima, tá? Agora, a empresa pública depende muito da esfera. Então, se ela for uma empresa pública da esfera estadual ou da esfera municipal, ela pode ter forma de sociedade comercial, e aí qualquer forma de sociedade comercial pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade por cotas, qualquer sociedade comercial prevista no nosso ordenamento jurídico, e também pode ser uma sociedade civil. Agora, se ela for uma empresa pública federal, aí ela pode assumir a forma de sociedade comercial ou de sociedade civil, ou ainda ela pode ter uma forma inédita. Quer dizer, ela vai ter determinadas normas que vão dar uma forma diferente de tudo que nós temos no ordenamento jurídico. Mas essa forma inédita, repito, só existe na esfera federal, tá bom? E aí a gente passa para o estudo das diferenças entre essas estatais, porque as semelhanças nós já tratamos em outras aulas. Muito bem, diferenças. Primeira que a gente falou, composição do capital. Então, veja lá, vamos falar primeiro do capital da sociedade de economia mista. Para ela ser uma estatal, ela necessariamente tem que ter a maior parte do capital pertencente ao ente da administração direta que a criou, porque senão ela não é uma estatal, né? Ela não vai pertencer ao Estado. Então, essa sociedade de economia mista necessariamente tem que ter a maior parte das ações de propriedade do ente da administração direta que a criou por lei. Então, no mínimo 51% das ações tem que ser do ente da administração direta que criou essa entidade. Então, a maior parte das ações com direito a voto, né, é de propriedade do ente da administração direta que criou essa estatal. E tem que ter capital privado, só que no máximo 49% do capital será dos particulares. Por quê? Porque senão eu perco essa ideia de estatal, né? Agora, prestem atenção numa coisa. Essa parte privada, ela é comercializada e ela pode ser comercializada na Bolsa de Valores. Quer dizer, as ações das estatais na parte dos particulares, elas são inclusive, né, comercializadas no mercado de ações, tá bom? Mas eu nunca posso ter a maior parte do capital privado. Agora, eu posso ter uma parte maior de capital público, que não só 51%, lógico, eu disse o mínimo 51%, mas eu posso ter mais
capital público. A questão é, eu não posso ter 100% de capital público, por quê? Porque senão desnatura e a entidade vira empresa pública, tá? Então, sempre essa mistura de capitais. Agora, uma coisa muito importante que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro diz. É essencial que no tocante a uma sociedade de economia mista, a administração direta exerça o controle ou tutela efetivo sobre essa estatal. Por quê? Porque se não há esse controle ou tutela, ela diz que essa estatal vira apenas uma empresa sob controle acionário do Estado. Quer dizer, o Estado é o acionista majoritário, mas ele não controla essa entidade, não fiscaliza, não acompanha para ver se ela está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada. E aí, então, com isso, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro vai dizer, olha, ela perde a natureza de sociedade de economia mista, isso se desnatura e vira uma empresa sob controle acionário do poder público. Bom, então, em outras palavras, o que faz uma sociedade de economia mista ser sociedade de economia mista é o controle ou tutela efetivo que a administração direta exerce sobre ela, tá bom? E aí, o capital agora da empresa pública. Bom, aí não tem segredo, né? 100% de capital público. O ente da administração direta, ao instituir essa estatal, vai ter toda a integridade a integralidade desse patrimônio, tá bom? Agora, no tocante à forma, veja bem, sociedades comerciais, eu me remeto à matéria de direito comercial, né, com as formas possíveis admitidas no nosso ordenamento jurídico de sociedades comerciais. Sociedade civil, também me remeto à matéria de direito civil que trata dessas sociedades. Então, o que cabe ao direito administrativo tratar no tocante à forma? As formas inéditas de empresas públicas, tá bom? E com isso a gente entra então agora nesse tópico. Formas inéditas de empresas públicas que só existem na esfera federal, como eu já disse logo que nós acabamos de tratar das características, tá? Então, hoje no ordenamento jurídico nós temos 3 formas inéditas de empresas públicas federais. A primeira se chama sociedade unipessoal. Essa sociedade unipessoal tem como única sócia a União Federal. E aí nós podemos questionar, por que o ineditismo? Porque, no geral, não existe sociedade com um único sócio. E essa forma é inédita porque a única sócia é a União, né? O próprio nome está dizendo, sociedade unipessoal, sociedade de uma pessoa só. Quem é? A União Federal. Ok. Nessa empresa pública, a União participa com 100% de capital público. Mas este capital é dividido em ações. E por que este capital é dividido em ações se a União Federal é a única sócia? Né? Então, em tese, não haveria necessidade de dividir o capital em ações. Mas eu posso dividir esse capital em ações, pensando futuramente em transformar essa estatal em um outro modelo, até uma outra forma inédita, tá? Então é por isso que essa estatal tem o seu capital dividido em ações e a única sócia é a União Federal. Veja bem, a legislação determina que essa sociedade unipessoal tenha necessariamente 4 órgãos internos. Então, a lei determina que ela tenha Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Diretor, Conselho Fiscal.
Um exemplo dessa estatal é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Para que serve uma Assembleia Geral dentro de uma entidade cuja única sócia é a União Federal? Porque se nós formos pensar bem, a Assembleia Geral serve para quê? Para que os sócios, né, deliberem a respeito dos rumos daquela empresa, daquela entidade. Ora, se a única sócia é a União, não teria sentido em ter uma Assembleia Geral. Mas veja, no estatuto dessas empresas, cuja forma é a sociedade unipessoal e, portanto, que tem Assembleia Geral, o estatuto, vocês sabem, é a norma interna da entidade. O estatuto dessa estatal permite que o ente federal, a União Federal, determine um representante para representá-la na Assembleia Geral e esse representante ingressa na Assembleia Geral interferindo mais fortemente nos rumos da entidade. Então veja, essa entidade vai sofrer uma interferência maior da União Federal porque ela tem essa Assembleia Geral. A interferência, portanto, não fica apenas no controle ou tutela estabelecido nos termos da lei criadora da entidade. Porque se não houvesse a Assembleia, o controle ou tutela da União se limitaria aos termos da lei, né? Mas como a Assembleia Geral e o estatuto da estatal permite que a União nomeie um representante para ingressar na Assembleia Geral e ditar lá os rumos que a União quer para aquela estatal, a interferência é maior, tá? Bom, aí a gente passa para a segunda forma inédita que nós temos prevista na nossa legislação, que é a seguinte: a sociedade pluripessoal. Olha que interessante. Pluripessoal, mais de uma pessoa. Então, a União vai ter sócio ou sócio, tá? Podem ser sócios ou sócias, pode ter mais de um, né? O próprio nome está dizendo pluripessoal. Então, a União cria essa empresa pública federal, tendo a maior parte do capital, a maior parte das ações, para que ela fique na esfera federal, certo? Mas eu posso ter sócios ou sócias, como eu disse. Quem é que pode ser sócio ou sócia da União, neste caso dessa sociedade pluripessoal? Bom, lembrem-se, a empresa pública tem capital integralmente público. Então, eu não posso ter uma entidade com capital privado participando dela. Então, quem é que vai poder ser sócia ou sócio da União Federal nessa empresa pública? Bom, nós podemos ter os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as fundações governamentais com patrimônio público, podemos ter ainda empresas públicas. Em tese, nada impede que um consórcio participe da composição do capital de uma empresa pública. Mas vocês já sabem que pela peculiaridade dos consórcios, ficaria difícil um consórcio ingressar na composição do capital de uma empresa pública. Mas, enfim, em tese, nada impediria isso. A única entidade, então, que ficaria de fora da possibilidade de compor uma sociedade com a União Federal numa sociedade pluripessoal seria a sociedade de economia mista, porque ela tem capital público, mas também tem capital privado, tá? Essa nós não temos exemplo atualmente. E aí a gente passa para a terceira forma inédita, que é a empresa pública unipessoal. Então, atenção, não confunda o primeiro tipo, a primeira forma inédita, que é a sociedade unipessoal, com esse terceiro tipo, que é a empresa pública unipessoal. Nessa também, a União é a única sócia, tá?
O exemplo dessa estatal, dessa empresa pública unipessoal, é a Caixa Econômica Federal. E ela tem como seus órgãos internos diretoria, conselho diretor e conselho fiscal. Ela não tem Assembleia Geral. Então essa é a única diferença para a primeira forma inédita de sociedade unipessoal, porque na sociedade unipessoal nós vimos tem Assembleia Geral. Na empresa pública unipessoal não há Assembleia Geral. Ah, professor, essa é a única diferença? Essa é a única diferença, mas essa diferença faz a diferença na prática. Por quê? Se eu não tenho Assembleia Geral, o controle da União Federal em relação a ela se limita ao controle ou tutela estabelecido na lei criadora da entidade. Eu não vou ter órgão interno para a União nomear um representante e vir interferir mais fortemente nessa estatal. Então, a União se restringe ao controle ou tutela estabelecido na lei criadora da entidade. E faz muito sentido que isso aconteça, porque, veja, como exemplo, nós temos a Caixa Econômica Federal. É uma estatal que interfere na ordem econômica, e nós vimos que a interferência na ordem econômica ela é excepcional. Então, se a União interfere o menos possível na Caixa, a Caixa não vai interferir tanto na ordem econômica. Então, faz bastante sentido se nós nos atentarmos para a questão da finalidade para a qual a entidade está sendo criada. Tá bom? Então, são esses os pontos importantes que eu queria tratar com vocês a respeito das estatais.